Boa tarde a todos. Mais um podcast semanal. Vocês estão vendo que estou sendo empurrado pela inteligência artificial. Comecei com o Martin Luther King. Depois Black Panthers e agora LA 92, Los Angeles 92. Então a inteligência artificial do Netflix está determinando minha pauta. Enfim, brincadeira à parte, LA 92 é documentário excelente sobre os distúrbios urbanos, riots, de abril, maio 92, 1992. Eu lembro muito bem, tinha 13 anos, morava no Marrocos, não tinha internet na época, nem CNN em casa, não tinha nem parabólica, era toda televisão do Estado. A gente recebia alguns canais da Espanha quando tinha condições atmosféricas boas. A gente recebia televisão espanhola às vezes, em espanhol. Aí tínhamos outras imagens, um pouco mais canais. Tínhamos 2 canais na época, no Marrocos, estatais. E enfim, e tinha o rádio. Escutava muito a rádio francesa no radinho que meu pai tinha me dado. Então eu lembro muito bem da cobertura na época. Eu só imaginava as coisas porque não tinha muita imagem em casa. Só imaginava os relatos, a situação lá em 92, em Los Angeles. Resumo do caso foram mínimo 3 dias de distúrbios, um pouquinho mais de 50 mortos, 10 mil pessoas presas, 10 mil apreensões, algo como 300 incêndios de grande porte, incêndio de loja, de galpão, de fábrica, espalhados pela cidade com grande concentração talvez em South Central ou West Compton, que são os bairros de maioria negra, mas também no outros bairros como Hollywood, centro da cidade. Enfim, dias de muita tensão, muita dor, muita violência, muitas mortes. Se estima que se perdeu o equivalente a $1 bilhão em 3 dias. $1 bilhão, estimação de 92. Tem que ver valor atualizado. O motivo, tem vários motivos, mas os motivos imediatos foi a decisão judicial que soltou os 4 policiais que espancaram um motorista negro que recusou-se a parar no farol e que, enfim, houve perseguição policial. Mas o rapaz desarmado, não sendo agressivo, ele foi espancado, recebeu mais de 59 cacetadas, teve afundamento do crânio, enfim, coisas lindas. Ele foi enfim, quase morreu. E é um milagre que ele recuperou a visão, quase perdeu o olho, enfim, várias cirurgias de recomposição facial, quase, enfim, era uma coisa bárbara. Foi gravado por um vizinho. O rapaz branco, o rapaz negro, chama Rodney King. Tinha passagem, certo, mas enfim, isso não é motivo para espancar uma pessoa. E quem gravou tudo foi um vizinho, um branco, que tinha uma câmera nova, uma VHS da época lá, Betacam, sei lá, e gravou tudo, colocou na mídia, passou para a mídia que estourou o caso. E infelizmente os 4 policiais que fizeram essa barbaridade da LAPD, do Los Angeles Police Department, foram inocentados, saíram livres do fórum lá. E imagina a reação da comunidade negra e de qualquer pessoa de bom senso, digamos. Não é só um assunto racial. Não foi claro, não foi provado a intenção, quer dizer, o motivo racial. Eu acho que tinha lá motivo racial evidente. Mas enfim, que seja negro, branco, asiático, a polícia não tem o poder, ninguém tem o poder de espancar, muito menos a polícia daquele jeito. Eu falei que ele quase perdeu a visão e afundamento do crânio. E não era armado, enfim, uma coisa totalmente bárbara. Teve outro caso também, na mesma época, de uma coreana que tinha uma mercearia em South Central, que matou uma cliente negra. Achou que era um assalto, não era assalto, o cliente não tinha nem passagem nem nada, era totalmente pacífica, enfim. E
e a coreana matou usando arma, sacou um revólver e matou a cliente negra. O júri, obviamente, declarou a coreana culpada. Tinha até uma fita de câmera de segurança que mostrou claramente os fatos. Deu 12 anos de prisão. E a juíza, numa coisa que não entendi, enfim, muito surpreendente, não conhecia essa prerrogativa da juíza. A juíza ela falou: não, eu anulo, apago essa sentença, que você não é uma criminosa, vou te dar multa e serviço social, pena de serviços comunitários. Não sabia que na justiça americana o juiz tinha tanto poder de cancelar a decisão do júri e, enfim, duas decisões totalmente absurdas, com suspeita de racismo, óbvia, uma nuvem do racismo lá beirando lá, e a comunidade negra, enfim, não a comunidade negra, que eu não gosto desse termo lá de comunidade negra, branca, asiática, acho que primeiro vem o indivíduo, e a comunidade é uma coisa um pouco mais assim teórica. Enfim, alguns negros começaram acamparam no cruzamento lá de Normandia, da rua Normandia contra a rua, esqueci o nome dela, e começaram a jogar pedras nos carros dos brancos e dos asiáticos. Talvez dos latinos, dependia do tipo de marginal que mandava, que jogava as pedras. Falo de marginal porque isso não é ação política, é só jogar pedra em pessoas inocentes, tem nada a ver com política nem com raiva. Enfim, isso que aconteceu, durou várias horas, tudo gravado pela CBS, canais de notícias locais. A polícia fez nada, nada de nada, tudo ao vivo na televisão, a polícia fez nada e foi horrível. Ah, quebravam para-brisas, tiravam o motorista do carro e espancavam ele, enfim. Fizeram com eles o que a polícia fez com o Rodney King alguns meses antes. Enfim, uma loucura, uma coisa total. Enfim, é desesperador da natureza humana o que aconteceu naquele cruzamento. E de lá começou o riot, começou o distúrbio com uma predominância de ataques contra lojas de coreanos. E a polícia fez nada ou quase nada. Claro que eram vários focos de incêndio, várias lojas saqueadas, vários ataques, então a polícia não teve o efetivo necessário para intervir, mas há suspeitas sérias de que a polícia desacelerou. Não vou entrar no mérito, você vai ver porque durante o documentário, mas a polícia também teve um jogo que não foi muito limpo aí, a LAPD. E foram 2 noites principais de loucura, de destruição, violência, e depois da segunda noite teve um discurso do presidente da época, George Bush, o pai, e chegou a National Guard, Guardia Nacional, que é uma força muito interessante nos Estados Unidos. Acho que são reservistas, os civis que prestam serviço para o exército, enfim, não conheço os detalhes, mas digamos uma força de reserva que tem status militar, mas são pessoas como eu e você, que tem um treinamento que eles dão alguns dias por ano à força para treinar. Eles têm patente, tem coronel, tem tenente, tem soldado e tal, e eles estão o estado da armas e equipamentos. Foram eles que, entrando em Los Angeles, eles que pacificaram a situação, a cidade. Vocês vão ver no documentário que eles demoraram 2 até 3 dias para chegar. Estamos falando de Los Angeles, não estamos falando do final do Montana ou do Arizona. Califórnia, coração dos Estados Unidos, costa oeste, enfim. E lá também houve um problema burocrático tremendo, extraordinário, não, ele é fascinante porque aí você vê como uma burocracia que não funciona pode matar a gente. A ordem de desplegar a Guardia Nacional, que tem um sistema de plantão, de prontidão e tal, foi dada nas primeiras horas dos distúrbios. Quando começou o problema na rua Normandy, aí o governador já emitiu a ordem, só que demorou 2 dias para chegar, para entrar em Los Angeles, porque não faltou homem, os homens foram lá, os efetivos se apresentaram para os quartéis, pegaram o equipamento, as armas, as fardas e queriam ir para trabalhar naquela mesma noite. Esse lado funcionou.
faltou a munição. Não tinha munição suficiente nos quartéis da Guarda Nacional e demoraram para decidir. Nunca chegou essa munição. E diante das catástrofes que acontecia ao vivo no segundo dia, terceiro dia, aí resolveram soltar a tropa sem a munição suficiente. Tinha a munição, mas não há o nível, o estoque de munição ideal para fazer aquela operação. Sugiro para todo mundo ver esse documentário. Cuidado até com umas cenas, eu achei duras. O que aconteceu naquele cruzamento da Normandia enfim, é duro, mas revelador da natureza humana. É um linchamento, como a gente conhece no Brasil, mas é uma coisa, infelizmente, ela é universal. E tem algumas cenas duras, umas fotografias duras do rosto do Rodney King depois do espancamento, uma coisa horrorosa. E lições, conclusões. Primeiro, quem gosta do Brasil, gosta do país onde mora, deve rezar, enfim, para rezar a Deus para evitar o ódio racial, que é uma coisa feia, que tem um potencial de violência que é absurdo, gratuito e inútil. E enfim, o que aconteceu em abril 92 foi terrível em Los Angeles. Então, cuidado com esse tema aí do ódio racial. Segunda conclusão, como se controla uma polícia. Porque violência policial é uma coisa, também eu diria, não universal, mas é um fato recorrente quando você tem uma força que tem monopólio de qualquer coisa. Se tem um cara que tem monopólio de distribuição de água, ele vai abusar do monopólio. Distribuição de energia, vai abusar do monopólio. Você dá para um cara monopólio de usar força, ele vai abusar. E a força é uma coisa bem mais sensível, simbolicamente, do que a água ou a energia, que o cara pode te espancar frente à sua família. Então, você tem que controlar esse rapaz lá que tem esse monopólio, chamar a polícia. Tem que controlar esse rapaz lá que tem esse monopólio de uso da força. Como? No caso de Los Angeles, o sistema parecia teoricamente muito perfeito, muito interessante. Você vê as sessões da Câmara Municipal dos vereadores de Los Angeles batendo de frente com o chefe da polícia. Acho que o maior controle da polícia tem que ser um controle externo, feito por vereadores, até pela sociedade civil. Uma corregedoria, eu acho, é necessária, mas não é suficiente. Tem que ter um controle externo, porque é um assunto muito sensível, é nossa dignidade. Não é só nossa liberdade, é nossa dignidade como ser humano. Então, você vê que até esse controle externo feito pelos políticos de LA não funcionou. Você vê como o chefe da polícia quase mandava tomar banho aos vereadores no meio dos distúrbios. Não sei como está hoje em dia, mas esse tema do controle da força policial é uma coisa muito interessante, sempre prioritária. Vocês sabem do apreço, do respeito que tenho pelas forças de segurança, mas amo mais a democracia e a dignidade humana. Então, uma proteção até para os bons policiais, que são a maioria, saber que tem um controle democrático das forças de segurança para evitar abusos. Enfim, é isso aí. Venha o documentário, me mandem suas sugestões. E se gostarem desse podcast, é só compartilhar com sua rede e seus amigos. Obrigado.